Dedé, pode voltar pra história de quando tu conheceu a Luísa, que hoje é tua sócia. Tá, então ali no Santander Cultural eu chamei uma equipe, né? Então, na verdade, eu conheci a Luísa ali porque foram as duas únicas pessoas que o Yakov Sarkovas escolheu, foi eu e a Luísa. Eu conheci a Luísa de vista, nunca tinha trabalhado com ela, mas, bom, daí a gente, né, começou a trabalhar juntas e nós duas que montamos a equipe do Santander. E essa equipe trabalhou durante 1 ano lá, pelo menos, até que o banco mudou o sistema e terminou o contrato com a Arte e Cultura e, bom, daí nós não quisemos mais continuar trabalhando lá, porque, bom, daí deu algum desentendimento e não continuamos. E, bom, com o tempo também, né, aquela política cultural tão bem feitinha, que era assim uma joia, assim, era uma perfeição, essa política cultural foi se desmontando, né? Então hoje a gente fica com um pouco de pena, né, de ver aquele espaço tão maravilhoso e tá mais perdido um pouco. Daí, a partir dali, eu saí para fazer a produção do Fórum Social Mundial, que daí foi uma experiência também muito interessante. A Luísa foi também, e foi também quase toda a nossa equipe de Santander Cultural, né? Então, a gente foi todo mundo para lá, trabalhava o Belo também, e a gente montou o Fórum Social Mundial, a parte cultural, evidentemente, né? E foi muito bacana, porque foi uma experiência maluca, sabe? Eram shows ao ar livre, com muito público, e a gente tinha cada noite um espetáculo, um show de música, era tudo música. Um show local, um nacional e um internacional cada noite. E eram 5 noites. Então era uma coisa assim que a gente emendou praticamente as 5 noites sem dormir, porque era realmente muita coisa, com pouco dinheiro, né? Nada foi feito, não tinha patrocínios, não tinha nada disso, então era todo mundo meio que trabalhando, né? Muito voluntário trabalhando, o que é péssimo, né? Eu detesto trabalhar com voluntariado, mas nesse caso era impossível trabalhar sem. E a gente conseguiu fazer. Um pouquinho antes de chegar na data do Fórum Social Mundial, isso era 2003, né? A gente ficou sabendo que o Lula faria o seu primeiro discurso enquanto presidente do Brasil, seu primeiro mandato. Primeiro discurso do Lula ele faria na abertura do Fórum Social Mundial e seria no nosso palco. Isso foi horrível para nós, quer dizer, era maravilhoso e ao mesmo tempo horrível para a produção, né? Maravilhoso enquanto cidadãos, né? Mas horrível enquanto produtores, porque a gente já tinha tudo muito organizado e um discurso presidencial muda tudo, tem que ficar muito tempo, eles fazem uma varredura do palco, de todo o espaço do entorno, né, para segurança, e daí não pode se utilizar o palco depois daquilo. E eu tinha passagem de som, a gente tinha, grupos nacionais, internacionais e locais que tinham que fazer a sua passagem de som ali. Então tivemos que antecipar a passagem de som de todo mundo, e isso significava antecipar passagens e diárias de hotel, e isso não existia mais, porque o mundo inteiro estava vindo para Porto Alegre para o Fórum Social, né? Era um evento que botou Porto Alegre no mapa do mundo mesmo. Então foi incrível, assim, no primeiro dia esse de show com o discurso do Lula, segundo a estimativa da polícia, da Brigada Militar, tinha 80 mil pessoas, né? Realmente é muita gente num espaço ao ar livre, com pouquíssima... a gente tinha pouquíssima segurança, a gente tinha pouquíssima... né? Não tinha... A gente esperava 20 mil pessoas no máximo, né? Não se esperava 80 mil pessoas. E não teve um incidente, nada, foi perfeito. Essa produção foi
super estressante, né? Não seria se eu tivesse as condições que tinha hoje, se a gente tivesse a tecnologia que tinha hoje, se não tivesse voluntários trabalhando que de repente desistiam porque tinham que fazer outra coisa, né? Então não estavam recebendo nada, daqui a pouco, não vou poder buscar o artista no aeroporto porque tenho que pegar meu filho no colégio. Então acontecia esse tipo de coisa. Se a gente tivesse condições e tecnologia, não seria tão estressante assim. Hoje eu não me incomodo de produzir um festival, mas na época, nossa, era pura adrenalina, né? A gente estava sempre com o risco de alguma coisa errada acontecer e ia ser muito grande se fosse uma coisa errada, né? Bom, quando terminou esse festival, eu olhei para a Luísa e disse, Luísa, se a gente trabalhou no Santander, que foi uma loucura fazer aquilo também em tão pouco tempo, colocar um centro cultural funcionando com perfeição em 3 meses, que foi o que a gente fez, e a gente fez esse festival aqui sem condição nenhuma, e a gente não brigou, a gente devia continuar trabalhando juntas, né? Daí a gente resolveu criar a Liga. Na época também tinha o Adriano Belo, que trabalhou com a gente no fórum e que entrou e participou dos primeiros anos da Liga, e depois ele foi para outros desafios, né? Que foi quando a gente mudou um pouco o direcionamento da Liga. A Liga começou produzindo artistas, né? E o Belo se ocupava muito dessa parte de artistas e projetos também. E depois a gente acabou optando por ser uma produtora de projetos, porque não dava para ser tudo. Todo mundo estava se especializando muito já nessa época. Então a gente decidiu ser uma produtora de projetos. Então o Belo foi fazer outras coisas, porque ele gostava dessa parte aí, e eu e a Luísa seguimos com a Liga. Então a Liga surgiu em 2003 e a nossa proposta era fazer alguma coisa que a gente gostasse muito de fazer, uma coisa que a gente acreditasse muito. Então a gente começou trabalhando com artistas e depois a gente foi realmente para projetos. A empresa existe até hoje e ela tem uma forma muito colaborativa de trabalho. As pessoas não têm horário para trabalhar, elas trabalham mais do que deveriam, mas porque querem, né? E elas contribuem muito, todo mundo é um pouco dono da Liga, né? Então essa forma não hierárquica de trabalho era uma coisa que a gente sonhava muito, tanto eu quanto a Luísa. Para nós a Liga sempre deu muito orgulho por isso, por a gente poder também fazer o que queria, como queria, né? Hoje a gente trabalha com 3 eixos dentro da Liga. Já há alguns anos, né? Um que é projeto mesmo, que a gente faz projetos ou nossos ou por encomenda, e daí a gente produz esses projetos, então tem toda a produção do projeto e a administração do projeto também, às vezes LIC, às vezes Lei Rouanet, às vezes projeto direto por verba de marketing. A gente tem um segundo eixo que é a Liga Formação Cultural, que são os cursos, que daí é a continuidade daquele curso que eu já contei lá, que fazia desde 1986, e ele foi crescendo, e hoje então ele tem a participação dos outros professores todos, né? Do Gil Baumgarten Franco, da Bebê Baumgarten, do Jack Garcia e da Luísa Pires, além de mim. Então essa equipe toda dá os cursos presenciais de produção, que a gente dá 2 vezes por ano. E a gente ainda tem um terceiro eixo, que é o de políticas culturais, que é aquilo tudo que a gente aprendeu lá no Santander Cultural, né? E que junta com toda aquela experiência lá da França e finalmente, né, a gente consegue botar em prática isso com vários trabalhos de política cultural. A gente fez o Centro Histórico Cultural da Santa Casa, fez política para o Instituto Ling, né, para várias outras instituições, a universidade, a gente trabalhou com a Rede Metodista. Então a gente trabalha com essas políticas culturais de espaços, que isso venha a ser, eu posso depois até falar isso num outro vídeo, bem especificamente do que é uma política cultural, né? Isso pode ser uma dica bacana também para a gente tocar adiante, né? Mas é basicamente
uma bula de como aquele centro cultural pode funcionar, uma fórmula para ele de sustentabilidade, de política, de eixos de trabalho, tudo mais.